Amém. Irmãos, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Lucas 10, do 25 ao 37, Jesus conta uma parábola. E aí ele vai dizer assim, o texto: levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes bem, fazei isso e viverás. Ele resumiu a lei, as duas tábuas. Uma tábua fala do nosso compromisso com Deus, a outra fala do nosso compromisso com o próximo. E Jesus então se respondeu bem, sintetizou corretamente a lei: faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo de mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Efésios 4:28, Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que possa acudir aquele que estiver em necessidade. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que tu venha nos conduzir nessa manhã para entendê-la, Pai, e viver de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de começar a refletir com vocês sobre um novo aspecto da vida. A gente viu vários aqui: família, a gente viu a igreja, a gente viu sobre o trabalho, e hoje eu gostaria de falar sobre a sociedade civil. E o tema que eu gostaria de usar para a nossa reflexão é sociedade civil, um imperativo à caridade, uma ordem à caridade, um chamado para vivermos em caridade. E quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de filantropia, é muito comum hoje em dia as pessoas confundirem aquilo que deve ser feito como igreja, organismo vivo, daquilo que é papel da igreja enquanto organização. Existe uma função estabelecida por Deus para a igreja enquanto instituição. A gente viu aqui, inclusive, muitos domingos atrás, que a igreja enquanto instituição, Deus estabelece liderança para que ela pregue a palavra, o evangelho, administre os sacramentos, o batismo, a ceia, ensine o povo de Deus. Mas existe um chamado que não é feito pela igreja enquanto instituição, embora ela possa ajudar, ela possa facilitar alguns processos, mas é um chamado para ser vivido como cristãos, como igreja orgânica, espalhada pelo mundo. Uma coisa é a igreja organismo, são os cristãos espalhados pelo mundo, chamados a manifestar a luz de Cristo, chamados a manifestar o amor de Deus através das suas ações, através das suas palavras. Outra coisa é aquilo que a gente faz enquanto instituição.
Então tem muita gente que às vezes projeta para a igreja instituição aquilo que Deus chama para o indivíduo cristão fazer, para o sujeito fazer. E a própria parábola que nós lemos é uma incumbência que Jesus está colocando sobre o discípulo. É algo que Jesus está esperando do discípulo, do cristão. Porque senão a gente começa a querer confundir a igreja e a instituição com outra coisa que não é aquela estabelecida por Deus. Como eu falei, a função da igreja é a pregação do evangelho, a administração dos sacramentos, é a disciplina eclesiástica, é o ensino. Senão a gente pode transformar a igreja numa ONG, e aí é outra coisa. A igreja faz também ação social, ela pode, mas não é a sua função primordial. Esse papel da caridade, ele é colocado sobre nós, como a gente viu na parábola ensinada por Jesus, confrontando o doutor da lei, mostrando que é ele, é dever dele, faça o mesmo. E Lucas escreve colocando para nós, faça isso. Então a parábola é um chamado, um imperativo de Deus, como existem outros durante a Escritura, uma ordem, um imperativo: amem uns aos outros, ame o seu próximo. E amor a gente já viu aqui várias vezes que implica em decisão. Amor é ação. Quando Paulo fala de amor, ele fala muito mais do que o amor faz, do que aquilo que o amor é. Amor é ação, é movimento, é hábito, é decisão, é vontade. A gente precisa manifestar o amor e ele está requerendo isso do discípulo. Jesus está dizendo aqui sobre uma maneira que o discípulo tem que encarar a vida. Mas a parábola também mostra para nós, como o texto de Efésios, que existem pelo menos 3 formas de olhar para a vida. Existem 3 maneiras de olhar para a vida no que diz respeito a, digamos aqui, a economia, ao próximo, que fazemos com os bens. Eu gostaria de pensar com os irmãos, então, olhando para o texto, sobre 3 economias aqui que são apresentadas por Jesus. 3 maneiras de olhar para a vida e como nós lidamos com essa questão econômica. A primeira, a gente vê, eu vou chamar aqui de economia da apropriação. O texto diz aí, no comecinho do verso 25, aliás, quando Jesus entra na parábola, no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, o espancaram e se retiraram, deixando ele praticamente ali quase que morto, semi-morto. A primeira economia da apropriação é a economia do assaltante. É aquela que diz assim: o que é seu é meu. É aquela que olha para o outro e relativiza o valor da vida. Ela quer se apropriar daquilo que o outro possui, daquilo que o outro tem. Essa é a consciência de quem assalta, de quem rouba. Ele olha para você simplesmente para querer se apropriar de algo que é seu. E quando nós olhamos para isso, é preciso lembrar que o próprio texto sagrado diz na lei do Senhor, que é o assunto aqui é sobre a lei, no começo com o doutor, o texto diz para nós lá em Êxodo capítulo 20, que a raiz do assalto, do roubo, da apropriação, do furto, ela é a cobiça. Tudo começa no coração. Portanto, às vezes a gente pode pensar assim: eu nunca roubei ninguém, mas quantas vezes talvez você não cobiçou algo no fundo do teu coração? Lá no fundo do teu coração não invejou aquilo que é do outro e quis se apropriar daquilo que é do outro. Não somente em relação ao que ele possui de bens, mas quem sabe muitos não já invejaram a família do outro, o relacionamento do outro, o dom do outro, a virtude do outro, e fica assim, quase que talvez não consiga se apropriar evidentemente de algumas dessas coisas, mas no fundo desejando talvez o mal para o outro, porque essa é o sentimento, esse é o sentimento que está ali beirando esse tipo de economia da apropriação, é a antipatia, é a aversão à alegria do outro. A palavra patos é sentimento, afeto. Antipatia é você ser o contrário do afeto do outro. Se o outro está triste, você fica feliz no seu coração, pela tristeza do outro. Se o outro está alegre, você fica com raiva, com ódio no teu coração. Antipatos, antipatia. Tudo começa então na cobiça. E quando nós
analisamos a cobiça, olhando inclusive para o próprio Êxodo 20, falando das leis do Senhor, a gente sabe que ela está muito atrelada à idolatria. No final de tudo, a pessoa cobiça porque o pensamento dela é: se eu tiver tal coisa, eu vou ser realizado, eu vou sentir satisfação. Se eu tiver aquele bem, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquele dinheiro, se eu tiver aquele salário, se eu tiver aquela posição, se eu tiver aquele dom, se eu tiver aquela pessoa, eu vou ser feliz. Eu estarei realizado, satisfeito enquanto ser humano. Ou seja, ele está tentando saciar a sua sede em bens materiais ou em coisas finitas. Isso é idolatria. Ele está tentando preencher a sede que ele possui. A Bíblia fala que a sede que nós temos é do tamanho da eternidade. Eclesiastes 3,11. Deus colocou o anseio pelo eterno no coração do homem. A gente está tentando saciar esse anseio em um bem finito, em algo passageiro. E é óbvio que você nunca vai conseguir saciar essa sede, porque essa sede foi feita para ser saciado em Deus, que é infinito, que é eterno. O homem carrega esse anseio desde a queda. Se você olhar na criação, o homem é composto de corpo, pó da terra. Deus faz o homem, o físico. Ele tem alma, ele é o único ser da criação que pensa, que tem sentimento, que tem desejos, que faz escolhas. E ele recebeu o fôlego de vida, o Espírito de Deus habitando nele. Com a queda ele perdeu o Espírito de Deus habitando nele. Por isso que em Cristo Jesus a gente recebe novamente o selo do Espírito. Então, se ele não tem mais o Espírito, o fôlego de vida, ele é incompleto. Ele não é mais um ser pleno. Ele vai carregar esse anseio sempre, vai tentar saciar isso nessas coisas. Então a cobiça, no fundo, tem a ver com idolatria. Tem a ver com satisfazer o coração e achar que você vai ter um senso de valor se você obter aquela coisa. E meus irmãos, existem ideologias que andam nesse raciocínio da economia da apropriação. Quantas ideologias são pregadas que pensam da mesma forma? Que porque alguém tem necessidade, a razão da pessoa ter necessidade, a razão de existir pobreza é porque tem riqueza. É aquela ignorância e limitação de pensar a economia como um jogo de soma zero. Então tem uma pizza com 8 pedaços, o sujeito está com 7, vai ficar só um para o outro. Mas a economia não é mais assim que funciona há muitos séculos. Talvez lá atrás, onde os bens maiores eram ouro, prata, esses bens mais escassos, limitados, o cara possuir muito, talvez trouxesse a implicação de outros não terem. Mas a economia mudou há muito tempo. Hoje você não tem bens escassos, hoje você consegue fazer, a partir desses bens, vários tipos de trabalho. Então imagina, por exemplo, uma árvore, ela vai fornecer meios para você fazer móveis, para você fazer papel. Existe outro tipo de ganhar dinheiro distribuindo essas coisas. Então a economia, ela é dinâmica. É como se a pizza, ela fosse crescendo, ela expandisse. Lembra que você pegou um pedaço, esse pedaço está crescendo, ele está aumentando. A economia tem que ser vista assim, como algo dinâmico. Mas as ideologias geralmente ligadas a um viés socialista têm essa mentalidade limitada, que é um jogo de soma zero. O sujeito tem, o outro não tem. A resposta é simples: existe pobreza porque tem riqueza, mas não é assim que funciona. Hoje, com a matéria-prima, é possível você fazer vários tipos de trabalho a partir disso. Por exemplo, você tem a matéria-prima para fazer um computador, para fazer celular, mas você pode usar essas coisas para ganhar dinheiro de maneiras muito diferentes com o celular. Tem gente ganhando fazendo live, tem gente ganhando preparando aula, filmando, colocando nas redes, tem gente usando isso para, fazer receita, vender tais... Você tem N formas de ganhar dinheiro com esse tipo de produto que foi feito com uma matéria-prima. Então a economia, ela é dinâmica. A gente não pode raciocinar dessa forma. Essas ideologias, no fundo, você pode ver que são movidas por isso, por inveja, por cobiça, por querer se apropriar daquilo que é do outro. Eles querem resolver a economia como? Tira desse e distribui. Vamos distribuir a riqueza. A riqueza a gente já pode ser distribuída sem você precisar arrancar do outro.
A gente tem que entender essa dinâmica e, inclusive como cristãos, fortalecermos visões econômicas que estão mais ajustadas à palavra e à própria realidade. Então, primeiro, a economia da apropriação. Não é só a filosofia do ladrão, mas tem muita gente às vezes que está com o coração cheio de cobiça, de inveja, ou que está ouvindo ideologias que são muito contrárias àquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. Primeira forma de olhar para a vida. Tem gente que está olhando para a vida a partir dessa economia da apropriação. Mas Jesus mostra que existe uma segunda, que eu vou chamar de economia da indiferença. O texto continua dizendo que passa por ali, vendo aquele homem quase semi-morto no caminho, um levita. Ele o vê, mas passa longe. Depois um sacerdote, ele o vê e passa longe. Porque talvez estavam atarefados, correndo para fazer os seus afazeres, como levita, como sacerdote. A filosofia aqui é diferente da outra. Enquanto a primeira, o que é seu é meu, essa aqui, o que é meu, o que é seu. Cada um cuida da própria vida. E eu penso que ela é muito mais presente na nossa cultura. Essa filosofia da indiferença. Já tem muita coisa para resolver. Tem filho para criar, tem esposa, tem marido, tem meu trabalho, tem muita coisa para eu resolver, para eu me preocupar com o problema do outro. O problema do outro é dele. Ema, cada um com seus problemas, não é assim que o pessoal fala? Cada um no seu quadrado, cuida da tua vida, eu tenho a minha. Deus, tem um adesivo que crente coloca às vezes, né? Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Que negócio completamente avesso ao Evangelho. Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Não! Essa é a economia da indiferença. E meus irmãos, ela é muito mais silenciosa. Ela corrói de maneira muito mais imperceptível, porque a outra é escancarada. O sujeito que é antipático, o sujeito que é movido pela cobiça, é muito mais escancarado, muito mais possível perceber. Mas essa aqui é silenciosa, afinal, porque você está cuidando, você está pagando as contas, você é o bom cidadão, paga os seus boletos em dia, cuida dos filhos, cuida da esposa, se relaciona com ela, vem para a igreja, participa do culto de domingo, sacerdote levita. Mas silenciosamente, a gente pode correr um sério risco de ser tomados por essa indiferença ao outro, completamente absorvidos pelo individualismo, olhando só para o nosso umbigo, vendo os outros, mas tomando a decisão de passar longe. Eu não quero me aproximar do problema do outro, eu quero passar longe, igual fizeram esses dois homens. A raiz dessa economia está presente no egoísmo. Você está querendo resolver a tua vida, está preocupado só com os seus interesses. Ela pode ser a pressa do dia a dia. Você está tão atarefado, tão focado nas suas coisas, você não tem tempo para resolver o problema do outro. Você não quer separar tempo, afinal tem a sua vida. Não, eu tenho as minhas prioridades. Às vezes nem é só trabalho. Não, eu quero descansar, chega, quero ficar em casa. Enquanto Jesus ensina em João 6 que ele para a agenda dele de descanso para atender a multidão. O texto diz que depois que os discípulos voltaram de uma missão, Jesus fala: vamos nos retirar para um lugar solitário. É tempo de descanso, é tempo de retiro, é tempo de conversa, de trocar ideia, como que foi. É um tempo, Jesus e os discípulos. E o texto diz que quando eles chegam do outro lado, a multidão foi antes. E aí Jesus olha para os discípulos, não vai ter descanso. Ele começa a pregar para a multidão, porque ele olha e fica com compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastor, sem alimento, sem orientação, sem cuidado. E aí Jesus anula a sua agenda de descanso para atender os interesses da multidão. Mas às vezes a gente está colocando a pressa dos nossos afazeres, dos nossos hobbies, dos nossos gostos,
a nossa prioridade, mas pode ser também um endurecimento. Está tão acostumado com males, tão acostumado com problemas, que o nosso coração vai ficando calejado. Acostumou, tem miséria, tem problema, tá cheio por aí, e a gente pode correr um sério risco de ficando calejado e acostumando com esse tipo de pecado, com esse tipo de mal. O coração vai ficando insensível, a gente vai perdendo a visão espiritual, vai deixando de ouvir a Deus. É como os dias lá de Juízes. A gente vê sobre o sacerdote Eli, o juiz ali, e o texto fala que naqueles dias, por conta do pecado que a gente vê no texto, o pecado dos seus próprios filhos, e o pecado de Eli, que era negligente com os filhos dormiam com mulheres ali, os filhos roubavam sacrifício para si, e Eli não falou nada, deu uma bronquinha meia boca nos filhos. Era um tempo marcado pelo pecado, e eu não acho que é por acaso que esse tempo marcado pelo pecado diz assim: eram raras as visões naqueles dias. Eram raras. A gente perde a visão espiritual, a gente não consegue mais discernir, olhar para a vida com as lentes do Evangelho, da economia do reino. A gente habituou a olhar para a vida com a lente da indiferença, a economia da indiferença. Minha vida já tem muito problema para eu olhar para o outro. Mas, meus irmãos, a gente se esquece que não importa se você não está roubando, se apropriando do que é do outro. Não importa se você está tentando ter uma postura de um cidadão correto, que cuida dos filhos, que cumpre com os seus deveres. A gente se esquece que pecado não é só fazer, deixar de fazer também é pecado. Tiago 4,17 diz assim, que a omissão é um pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Você sabe que a gente fala tanto do problema da homossexualidade, dos gays, a gente está sempre falando, e tem que falar que é pecado, não tem que esconder isso. Mas às vezes a gente usa textos para falar disso, né? Olha, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, os sodomitas, esses homens impuros, esses homens depravados, e a gente sempre faz alusão a Sodoma, falando do pecado da homossexualidade. Mas a gente se esquece do que o profeta Ezequiel vai dizer. Quer ver? Vai lá comigo em Ezequiel. Vai lá no profeta Ezequiel. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 16, no versículo 49. Ezequiel 16, 49, ele vai dizer assim: ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isso tirei-as do seu lugar. Olha só que interessante, o pecado de Sodoma, primariamente colocado pelo profeta, é omissão. Tinha fartura, tinha abundância, tinha recurso e não estendeu a mão para o aflito e para o necessitado. E aí após isso, obviamente, ela está vivendo para si, de maneira egocêntrica, um abismo chama outro. E aí ela começa a ter práticas abomináveis. Mas a condenação primária é sobre a sua omissão, sobre a sua indiferença. Jesus conta uma parábola sobre indiferença, onde ele não diz absolutamente nada de maldade que o rico tenha feito. O rico e o Lázaro. Havia um mendigo à sua porta, o corpo coberto de chagas, comia das migalhas da mesa do rico, enquanto tinha um rico que se vestia de linho fino, um rico que comia banquetes todos os dias. Só diz isso dos dois. Os dois morreram. O rico foi para um lugar de tormento. Lázaro, tem nome, o pobre, foi para um lugar de consolo, de graça. Só diz isso o texto. A denúncia de Jesus ali é sobre uma vida omissa, uma vida de indiferença. Amém? Então, primeiro, a economia da apropriação, que é seu é meu. Segundo, a economia da indiferença.
O que é meu, o que é seu, cada um cuida da sua vida. Mas o texto nos chama a vivermos a economia do ágape, eu vou chamar aqui. O ágape é amor sacrificial, ágape é entrega, ágape é doação. Por isso que as versões antigas, quando vão traduzir amor, elas geralmente usam caridade. 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, que é a melhor palavra que eles encontraram para traduzir em português o ágape, esse amor sacrificial de entrega, caridade. Porque caridade na nossa mente, por mais que a gente pense sempre em esmola, em ajuda, implica em você doar algo, entregar algo. E a gente vai ver aqui que não é sobra, é algo mais significativo. Meus irmãos, olhando para o texto, a gente aprende aqui que a economia do ágape, ela derruba muros que o ódio construiu. Jesus começa a parábola falando de um samaritano, porque o doutor da lei sabe o que significa próximo. Ele sabe. No entanto, eles perverteram aqui, porque para eles próximo é compatriota, é irmão, é chegado, são os iguais. Jesus aqui, ele derruba isso contando a parábola que coloca o samaritano como mocinho. O samaritano era odiado pelo judeu. Os judeus achavam que os samaritanos eram um povo misturado, não era puro. Dizem alguns historiadores que 19 anos antes do ministério de Jesus, um grupo de samaritanos entra no templo e derrama lá ossos humanos, trazendo um ódio dos judeus aos samaritanos. Que no final do dia a oração era amaldiçoando um samaritano. E aí Jesus, nesse contexto, fala a parábola, sabe o que é o próximo? Deixa eu contar uma história para você. Aí ele coloca o samaritano. Para quebrar preconceitos, barreiras. A economia do ágape faz a gente derrubar muros que o ódio construiu. É você ir além dos preconceitos. Você não tem uma concepção antecipada das pessoas só porque você não foi com a cara do fulano. A ideia é derruba esse muro e vai conhecer quem é o fulano. É o chamado de Deus para Pedro. Quando ele vê o lençol com vários animais que ele considerava impuro, e Deus não chama de impuro que Deus purificou, e à sua porta tem homens que o conduzem à casa de um homem chamado Cornélio, gentil. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, mal ele começa a pregar, o Espírito Santo vem sobre todos daquela casa. E Pedro fala assim: olha, eu como judeu, aliás, antes, você sabe que não é comum eu entrar na casa de um gentil. Ó, Pedro, 3 anos com Jesus, eu como judeu não posso entrar na casa do gentil. Ele estava aprendendo ainda a quebrar preconceitos. E aí quando ele vê o Espírito Santo, ele fala: agora eu percebi que Deus não priva a sua graça dos outros povos. Nós não somos o povo especial. O Israel de Deus é fruto da graça, do chamado, do milagre. Você é Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus. Quem coloca a fé em Cristo é Israel de Deus. Isso que Pedro estava começando a entender. Mas os preconceitos dele, as barreiras que ele colocou não permitiam. O medo do diferente não permitia. Ele tem que quebrar. E a economia do ágape chama a gente para quebrar essas barreiras que o muro do ódio construiu. A gente não pode andar por aquilo que a gente acha. Não julgueis. É isso que está querendo dizer lá em Mateus 7. Não é todo tipo de julgamento, é justamente o julgamento precipitado, sem conhecimento de causa. E também outros tipos, como o julgamento hipócrita. Economia do ágape derruba muros que o ódio construiu. Segundo, a economia do ágape torna visível a disposição do coração. O texto diz aí, quando o samaritano vê, ele foi movido. Olha só comigo aí, vamos lá no capítulo 10, versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. A palavra aqui tem a ver com você movido de profunda compaixão. As entranhas sedentas em manifestar compaixão, manifestar empatia. Porque às vezes a gente pode fazer do lado de fora o que não é uma realidade do lado de dentro. É só olhar para um adolescente que vai lavar a louça. Ele vai, porque senão vai ter sentada, vai ter castigo.
mas no interior dele ele não quer estar ali. Então é possível fazer coisas sem vontade de fazer, mas aqui tem a ver com uma manifestação de algo que está condizente com o interior, e está condizente com aquilo que Deus deseja. Então é ortodoxia, aquilo que é correto, que Deus ensina, alinhado à ortopatia, o sentimento correto, e alinhado à prática correta, a ortopraxia. É aquele texto de Filipenses que fala: seja a atitude de vocês igual a de Cristo Jesus, ou tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a ideia, você manifestar aquilo que já é uma realidade interior. Não é fazer sem vontade, sem desejo, por obrigação, é você de fato ser movido. Esse homem foi movido por entranhas, nas suas entranhas, em manifestar compaixão, e aí ele mergulha na dor do outro. Diferente do sacerdote levita que vem e passa longe, esse vê e se aproxima, porque ele é movido, a sua compaixão o conduz, o leva a manifestá-la na vida do outro. Isso é empatia. Eu falei da antipatia, avesso ao sentimento do outro. O segundo, a apatia. A apatia não tem afeto, é indiferença. Tem a simpatia, que você entende a dor do outro. Você passou pela mesma experiência, mas a empatia tem a ver com você mergulhar na dor do outro, fazer da dor do outro a sua dor, fazer do problema do outro o seu problema. É o que Cristo fez por nós. O problema era nosso, mas Ele pega um problema que é nosso e assume para Ele. Ele paga a dívida com Deus dos pecados que nós deveríamos pagar. Ele assume isso e consegue nos libertar dessa vida de escravidão, do pecado, do medo, nos dá uma nova vida. O que Paulo fala aos Coríntios, que Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Ele assume o nosso problema. Mas a economia do ágape, ela também vence a liturgia da indiferença. Ele se aproxima de quem sofre. Enquanto os outros estão preocupados com os afazeres e no dia a dia, por mais que eles venham cumprir a liturgia do templo, eles não cumprem a liturgia da vida, e aí a liturgia deles se torna a liturgia da indiferença. Mas a economia do ágape nos chama a vencer essa liturgia da indiferença. Viva além dessa indiferença dos nossos dias, desse individualismo dos nossos dias. Você tem que superar isso, vencer isso através do quê? Da aproximação do que sofre, do assumir a responsabilidade pelo outro. O texto fala, ele se aproximou daquele homem que sofria. Então, nos ajuda a vencer a liturgia da indiferença. Quarto, a economia do ágape transforma a misericórdia em culto a Deus. Quando ele se aproxima, ele derrama sobre as feridas daquele homem azeite e vinho, que eram usados em libações, em ofertas a Deus. Ele usa elementos de culto para tratar as feridas daquele homem. Claro, o azeite tinha também essa função, né? Tinha essa função também terapêutica, mas é muito significativo que aquilo que era usado como libação também é usado aqui para trazer cura, como bálsamo, como que querendo mostrar para nós que o culto a Deus envolve a nossa vida e não somente aquilo que a gente faz no domingo. Existe o culto público que a gente tem aqui, a gente já falou que não devemos banalizá-lo, relativizá-lo. É um culto diferenciado que juntos entramos no Santo dos Santos, conforme Hebreus 10 nos ensina. Mas a vida é culto também. O culto não acaba quando eu saio daqui, o culto continua na segunda-feira. E eu preciso manifestar esse culto através das obras de misericórdia, através da caridade. Então a economia do ágape, ela transforma misericórdia em culto a Deus, porque quando eu me aproximo do outro, quando eu manifesto amor para o outro, caridade, Deus é glorificado nisso. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Deus é glorificado através das nossas boas obras. Quinto e último, meus irmãos, a economia do ágape não mede custos. O homem serve o outro. O samaritano se esforça, coloca o cara no seu cavalo, carrega o cara, dedica tempo, ele tem que parar a agenda dele para atendê-lo.
Investe tempo, esforço e investe dinheiro. Paga a hospedaria e fala, se tiver mais custo eu pago quando eu voltar. Caridade é isso. Não é o que sobra. Caridade tem que envolver serviço, tem que envolver esforço, tem que envolver o nosso tempo, o nosso dinheiro. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: se as nossas doações não nos causarem aperto ou embaraço, devo dizer que elas são demasiadamente pequenas. Lá no restante do texto ele fala, ela tem que trazer um aperto, um desconforto, tem que fazer você deixar de cumprir alguns hobbies, algumas coisas que você queria fazer, você fala, não vai dar porque eu vou ter que assistir o outro. Como é dito dos cristãos na igreja primitiva, por alguns filósofos daquele primeiro século, que quando um tinha necessidade, às vezes os irmãos não tendo como assisti-lo, ficavam em jejum para poder pegar o seu alimento e dar para ele. Tudo bem, eu fico em jejum 2 dias para você se alimentar, o outro irmão ficava mais 2, o outro mais 1, o outro 3, e o cara podia ter alimento. Sacrifício, esforço, doação. Meus irmãos, qual tipo de economia que a gente tem vivido? Olhando para esse texto, será que a gente está vivendo a economia da apropriação? Está olhando para o outro sempre, querendo o que é do outro, desejando o que é do outro, não olhando para a nossa vida e aquilo que Deus nos entregou? Será que a gente está vivendo a economia da indiferença? Eu estou muito atarefado para olhar para outra coisa, além do meu próprio umbigo. Ou a gente está vivendo a economia do ágape? Que Deus nos ajude a viver essa economia do ágape, viver essa economia da entrega, do sacrifício, do altruísmo, viver aquilo que Paulo resume sobre a vida de Jesus quando diz, é melhor dar do que receber. É assim que Jesus viveu em todo o tempo. Eu termino fazendo da súplica de um cristão antigo chamado Francisco de Assis a nossa súplica, porque essa súplica é verdadeira. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor a mim, esse encontrará a verdadeira vida. Feche teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra.